Mas no Brasil ainda tem muito essa perspectiva, em termos de trabalho, de levar as pessoas a uma exaustão emocional. Ai, porque você tem que vestir a camisa da empresa, porque você tem que se dedicar a XY, ai, porque você tem que agir como dono. Essa pressão emocional, essa condição que vai sujeitando as pessoas e não vai criando essa perspectiva de propósito, de por que eu estou nisso, vai adoecendo. Eu vejo muito você aqui com a sua equipe e nós também temos essa perspectiva no nosso trabalho, de fazer com que as pessoas estejam envolvidas, entendam e que o propósito seja o propósito de todo mundo. E que exista uma perspectiva para todo mundo, que faça sentido para todo mundo. Sim. Hoje, eu acho que o que nos adoece é exatamente, assim, pelo menos nós A falta de sentido. A falta de sentido. O trabalho virou uma repetição de atos só para que no final do mês você ganhe aquele salário. E aí, quando é essa ausência de sentido só pelo dinheiro em si... Não funciona. Não funciona. Até porque o ganho acaba que... Não compensa, porque você vai ter que gastar para poder suportar aquilo, né? Não tem como. Ele não dá sentido. O dinheiro por si acho. só, ele não dá sentido. Nenhum. Você que tem que dar sentido aí. Senão a vida não tem sentido. A gente tem que criar e dar sentido a ela. Você nasce um bebê desdentado, Quem como fala diz isso? sua mãe. Um pedaço de carne. Um pedaço de carne, não sabe nada. Aí você aprende tudo, aí depois você começa a desaprender tudo, perder tudo, para um dia ir embora. O sentido lógico da vida não existe. Quem fala isso é o Rousseau, né, o filósofo inglês. Ele fala que a gente nasce tábula rasa. Ou seja, nada. Exatamente. Quem vai dando sentido durante a existência somos nós. Eu falo assim que a vida, para mim, é como se fosse uma grande corrida de ratos. Você imagina uma jaula de ratos, e aí você abre aquilo lá e sai os rataiada, tudo correndo. Cada rato... Correndo para onde? Para quê? Se não souber... Cada rato, durante a corrida, vai Alice, criando a sua né? razão. O coelho da Alice, né? Que a Alice passa para onde eu vou? Para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Para quem não sabe, qualquer caminho serve. É isso. É isso. Os ratos... E eu acho que o burnout é muito isso. Passa por... O burnout, ele não é uma crise de canseira, de cansaço. Ele é uma exaustão de sentido, uma falta de sentido. Você trabalha por quê e para quê? Que dá canseira também, mas a origem da canseira é outra. Porque a vida, Bia, ela é boba demais. Todo dia você toma banho, todo dia você tem que tomar banho. Todo dia você come, tem que dar sentido, porque senão todo dia você dorme, todo dia você tem que dormir. A vida é a coisa mais boba do mundo. Se a gente parar para pensar, a gente entra em crise. Se não tiver uma razão para ser... Se a gente não fizer isso uma coisa legal... E como diz meu psicólogo, outro dia eu achei tão engraçado, é uma fala também que você fala. Nós estávamos discutindo alguma coisa lá, ele falou assim, André, daqui uns dias a gente passa e essa história ainda não passou, ela está aí. E é verdade. Uai. Porque a gente vai embora e isso vai continuar. Essa discussão vai continuar. Então, assim, se não houver sentido... A gente passa e essa história ainda vai estar aí. A gente passa essa história ainda vai estar aí, ela não vai ter passado. Perfeito. As empresas vão gastar muito dinheiro ainda, precisou de um NR1, mas elas ainda vão gastar muito dinheiro até elas entenderem que a crise é de sentido. E você sabe o que eu acho mais interessante? Essa geração nova que entrou, ela é bem diferente da nossa. Com certeza. Eles não ficam se não houver sentido. Eles são diferentes nesse sentido, mas ao mesmo tempo eles são muito imaturos. Então... É uma contradição. E precipitados. Eles têm coisas geniais, que é a busca de sentido, não faz qualquer coisa a troco de nada, quer equilíbrio entre o trabalho e o lazer, mas ao mesmo tempo vai na entrevista de emprego com a mãe. Então, assim, tem criaturas geniais da geração Z, estão deixando de beber, estão bebendo pouquíssimo. É a primeira vez que cai, né, o número. Eles realmente vieram para revolucionar, mas falta um equilíbrio emocional. Porque falta vivência. E eu acho que também a pandemia trouxe para eles esse contato de olhar. Eles entram no elevador, muitos, você fala bom dia. Com fone, nada. Eles são muito bons no virtual. Exato. No real, não. Por isso que leva a mãe para a vida real. Mãe, vamos na entrevista porque não de consegue. Emprego comigo, mãe. Gente, quando eu era diretora da faculdade, um rapaz no 10º período de engenharia foi reprovado por meio ponto, levou o pai dele para pedir o meio ponto para mim. É isso. Se formando em engenheiro. Próximo, Rô. Isso aqui é seu. Será que nosso amor, na ânsia de proteger, se tornou a primeira barreira entre nossos filhos e a vida real? A coisa da proteção.
Porque a gente criou uma bolha em nome de proteger, mas aí a gente afastou, a gente criou um vida real. Platão, né? O mundo das ideias e o mundo real. A gente criou um mundo que não existe, assim, com falas que não existem, com comportamentos que não existem, com regras que não existem. Eu falo coisas duras para os meus filhos, mas eu falo assim, é porque a vida lá de fora vai tratar vocês assim. Não adianta eu criar... Você tem que preparar para as coisas duras. Não adianta você criar um mundo de Alice, porque a vida não vai tratar assim, o emprego, a empresa... Não, os relacionamentos não vão te tratar assim. Então, na ânsia de proteger, a gente afastou as pessoas. E com o estouro da pandemia, com a vida digital, ficou uma geração preparadíssima, a geração mais preparada que existe, de informação, de tecnologia, mas emocionalmente baixíssima inteligência emocional, com dificuldade de socialização, com dificuldade de obedecer regras, com dificuldade de convivência. E frustração. Você for hoje no hospital, emergência, todo dia vai ter algum adolescente se cortando. A minha sobrinha trabalha em emergências da Rede DOR. Primeira vez ali, tia, que remédio eu dou aqui? Falei, qual o caso isso? Tia, não é possível, agora é todo dia. Falei, vai piorar. Se prepare, que vai piorar. E é bem isso, na ânsia de proteger, a gente cria uma barreira com os nossos filhos da vida real. Tem um corte meu que viralizou muito de uma fala que eu fiz com o meu filho. Ele queria fazer uma peneira pro Flamengo. Ah, porque eu quero? Eu falei, não, lindo, deixa eu te falar, você é péssimo de futebol. Ai, mãe, sou? Não, tem que dizer. Sou, mãe. Falei, não, meu filho, você é horrível. Você achou que você era bom? Ué, eu achei. Por que a senhora pôs eu no futebol? Falei, meu bem, porque a gente tem que fazer esporte. Então, durante a vida, você vai fazer alguns esportes, mas não é porque você é bom de futebol, não. Mãe, eu sou bom em quê? Falei, caneta, estuda. Nossa família é ruim de bola e ruim de viola. Então, você mexe com estudar que você vai se dar bem. Proteger, não proteger da vida real. Às vezes é um ato de amor, né? Você dizer, olha, você não tem esse talento. Talvez você tenha pra cá. Minha filha um dia chegou em casa chorando. Ai, mãe, tô chorando, me xingaram lá na escola. Xingaram de quê, Bia? Zoiuda. Falei, minha filha, nós é zoiudo mesmo, nossa família é toda zoiuda. E tá tudo certo. Você vai parar por causa disso, minha filha? Vai dar um dia de estudar, você tá lá pra ser elogiada. Exatamente. Criar essa objetividade da vida, que é muito daquilo que você falou, olha, deixa eu te falar, aquilo que você tem lá de fora não é mãe. São verdades duras de dizer, mas do momento que você tem a verdade, ampara para lidar com a verdade, uma hora a saída é aberta. Tem uma frase de Jesus, Bia, que é maravilhosa. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta mesmo. Com certeza. Porque a verdade, ela te dá liberdade para você ver o que você vai fazer. Exatamente. Eu sempre falo isso para as pessoas, não mintam para mim. Porque quando você mente, você não me dá liberdade. É isso. Não há escolha sem liberdade. E a verdade, ela te dá essa liberdade de escolher. Exatamente. Então, quando você traz para o seu filho a verdade, meu filho, deixa eu te falar, funciona assim, assim, assim. Você dá a ele liberdade de escolher, inclusive, o futuro, quais dores que ele vai parar nela, quais os mimimis que ele vai ficar envolvido. E aí você liberta. Agora você fica querendo criar uma bolha. E eu acho que essa é uma questão dessa geração atual. Eles se acham muito especiais. Demais. Mas eles não têm o olho no olho, eles não têm a ocitocina, mulher. Eles não sabem o que é ocitocina. Você vai, eu vejo o jovem na rua, chega, ai, Bia, posso tirar uma foto com você? Aí eu brinco, eu falei, dá licença, né, que eu abraço. Você sabe que eu tenho esse defeito grave, né, abraçar. Ah, tá. Tem uns que é assim. Aí uns que já me encontram mais de uma vez, falam assim, hoje eu estou preparada para um abraço. Eu falei, tá aprendendo? Eu falei, é bom. Eu achei tão engraçado, um adolescente me abraçou, acho que foi ontem. Aí ele falou assim, nossa, você é quentinha. Eles não têm, você vê, acha um espanto, porque não abraçou temperatura ninguém. Corporal. Não, e não abraçou ninguém a nível de sentir isso. Entendeu? Falou, esse gente, contato, até comentei com minha esposa, ele falou, nossa, que engraçado, você é quentinha. Físico, graças a Deus. Ué? Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem
por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.